Fala Dev! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente monta uma API REST com Spring Boot e Java 11 e fazemos o deploy dentro de uma Docker. Não sai daí! Show de bola, então vamos lá. O vídeo de hoje, a minha ideia é trazer para vocês um vídeo mais introdutório, um vídeo um pouquinho mais simples, mas eu acho que é importante para os próximos vídeos que eu pretendo postar sobre Java, Spring Boot e tudo mais. Então minha ideia aqui é trazer para vocês uma forma da gente, quando a gente cria um projeto, uma APIzinha REST bem simples, e o mais importante é a utilização da parte da Docker, né? E também como que você consegue fazer um debug direto na Docker e tudo mais, que não é uma coisa tão simples, tão trivial, e eu sei que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir o... Vamos criar o nosso projeto do Spring Boot, tá? Para criar o projeto do Spring Boot, a própria Spring ela criou um site específico para isso, para justamente ajudar no desenvolvimento de aplicações Java com Spring Boot, né? Esse site chama start.spring.io. Nele aqui, como que vocês podem ver, você tem várias opções de como para você configurar o seu projeto, tá? A primeira delas é se você vai utilizar o Maven ou o Gradle, tá? É uma das opções aqui, né? Vamos dizer assim, de projeto. A linguagem que você vai utilizar, qual é a versão do Spring Boot, os metadados que a gente fala, como são as definições do Maven, como por exemplo o Group ID, Artifact ID e algumas outras opções aqui que você pode colocar, se vai ser um jar, qual que é a versão do Java e tudo mais, e as dependências que a gente vai utilizar. Isso aqui no nosso dia a dia é bem útil, porque em vez de eu ficar tentando descobrir qual é a versão do meio, qual é a versão ou o Group ID e o Artifact ID de uma lib, eu posso vir aqui, ele já tem um autocomplete e ajuda a gente, tá? Então vamos lá, vamos criar. O nosso projeto eu vou criar ele como Maven, como Java, na última versão que a gente tem disponível do Spring Boot. O Group ID vai ser brcom.rodrigoraman. Tá? E aqui no Artifact eu vou colocar como Starter, ok? Nas opções aqui, que eu vou abrir um pouquinho mais, eu vou colocar aqui projeto inicial com Spring Boot, ok? Eu vou falar que eu quero que ele faça um deploy como jar, e a versão da JDK eu quero que ele use a versão 11. Tá? Aqui nas dependências eu vou adicionar apenas duas dependências que são as que a gente vai precisar para esse projeto para fazer um servicinho REST, tá? Que é a Web, Spring Web e o Jersey, para fazer algumas conversões para JSON e tudo mais. Tá? Feito isso, basta clicar aqui em Generate, ele vai gerar um projeto aqui para a gente e vai deixar disponível aqui. Eu vou copiar esse projeto aqui, ele já baixei o zip, tiro o zip daqui, vou criar aqui dentro documentos, vou criar uma nova pasta aqui, Start Project, Starter, né? Starter. Vamos abrir esse cara aqui, vou colar o projeto aqui, vou deletar algumas coisas que a gente não precisa e pronto, nosso projeto está limpo aqui para trabalhar. Tá? Com Java, eu costumo trabalhar sempre com a IDE, com o IntelliJ. Por quê? Porque ele traz uma infinidade de ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. Então ele tem, a performance dele é muito melhor do que o próprio Eclipse. E como a gente vai trabalhar com um projeto Spring Boot, eu não preciso de um servidor de aplicação. Então eu não preciso de um JBoss ou mesmo um WebLogic ou um WebSphere rodando por baixo do meu projeto. Ele roda em cima do Tomcat ou do Jet. Tá? Então, para esse tipo de projeto, a JetBrains, lá, que é a detentora do IntelliJ, ela tem uma versão do IntelliJ que é a versão Community, que é uma versão que não é paga, que é gratuita, que você pode utilizar. Então, se você não conhece essa ferramenta, eu aconselho você a dar uma olhadinha. Ela é muito boa, inclusive se você está acostumado com Eclipse, você pode simplesmente
alterar os atalhos dela para os atalhos do Eclipse e tudo mais. Então a gente tem a versão Ultimate, que aí ela vem com um monte de coisa, né? A versão comercial mesmo, que já traz algumas outras facilidades, como Spring EE, Swagger, JavaScript, Database, etc. Mas ó, você vai ver aqui que na versão Community dele, a versão Open Source, ela já tem um suporte bem grande a tudo aquilo que a gente vai precisar e tudo aquilo que a gente precisa para o desenvolvimento de um projeto REST com o Spring Boot. Então isso ajuda bastante. Então se você não tem, eu aconselho você baixar aqui. Eu vou te mostrar dentro da minha IDE, que na verdade eu tenho a Ultimate, mas dentro da IDE é a mesma coisa que você vai ver na versão Community, tá? Então aqui eu vou abrir o IntelliJ. Deixa ele abrir aqui. Vou abrir o projeto. Open or Import. Então aqui eu vou em Documentos, Starter e vou mandar abrir aqui. Legal. Então ele está importando aqui o projeto, já está fazendo a compilação do Maven e tudo mais e já trouxe o projetinho aqui para nós configurado. Então, só para você ter um overviewzinho da IDE, né? Só para vocês ir se acostumando, aqui do lado direito, do lado esquerdo, né? Fica toda a parte de projeto. Então aqui você vai encontrar todos os seus arquivos e tudo que você vai precisar para o desenvolvimento está aqui. Aqui na parte de baixo tem algumas ferramentas utilitárias, como terminal, build, source, entre outras coisas, tá? Que a gente acaba não utilizando, o máximo que a gente usa é o próprio terminal. Aqui na parte de cima você tem do lado direito, você tem a configuração do seu projeto, para você fazer o run do seu projeto, vamos dizer assim, ou mesmo configurar para ele fazer um debug ou outras coisas. Se você for perceber aqui, ó, como eu importei um projeto, ele já identificou que é um projeto Spring Boot, ele já criou para mim aqui um starter da application rodando o Spring Boot. Então se eu der um play aqui, ele já vai deixar disponível para mim e vai rodar o Tomcat, a gente já vai ter ele disponível na internet, o nosso projeto rodando. Então você vê como que ele já tem uma facilidade, traz algumas coisas que ajudam muito a gente no dia a dia. Ó, tem uma abinha aqui de Maven, onde você tem aqui todo o lifecycle do próprio Maven, então eu só posso clicar Clean Install e rodar aqui, dar um play, ele vai rodar para mim o Clean Install do projeto. Então ele traz essas ferramentas que a gente usa menos a linha de comando, e a grande sacada dele é a performance. A performance dele, ele não trava, dificilmente ele trava, eu acho que eu nunca vi ele travar diretamente aqui na minha máquina, ficar com aquelas telas brancas do inferno lá que existe no Eclipse, que isso irrita qualquer programador, né? Que fica aquela tela branca que você não faz nada e fica tudo travado. Isso não acontece aqui, então é bem interessante dar uma olhadinha nesse cara. Então vamos lá. Para o nosso projeto aqui, a gente já tem o nosso starter, o Starter Application aqui, então ele já está funcionando e rodando o projeto aqui. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma classe nova aqui, que eu vou chamar de Pessoa Controller. Tá? Então vamos fazer uma APIzinha que vai retornar uma pessoa em específico. Então eu vou criar aqui uma pastinha aqui, um outro arquivo, que vai ser dentro de model, eu vou colocar aqui pessoa. Essa pessoa aqui, ela vai ter um string nome, string sobrenome, ok? Aqui eu vou criar os getters e setters deles. Beleza, nossa classe pessoa está aqui funcionando, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é configurar o nosso pessoa controller para trabalhar com o REST. Para isso, no Spring Boot, a gente precisa anotar a nossa classe como REST Controller, tá? E eu costumo sempre criar meio que domínios, né? Então, pessoa controller, ele vai estar sempre dentro do /pessoa. Então, todos os métodos, todos os serviços que ficam abaixo de pessoa, vai ter que estar /pessoa, alguma coisa. Então, aqui eu faço, como que a gente define isso aqui no Spring Boot? Simplesmente você definir aqui como request mapping, colocar um value aqui, /pessoa. Pronto, então tudo que tiver abaixo de /pessoa, tudo que tiver aqui dentro, vai ter já como prefixo o /pessoa, tá? Então aqui eu vou criar um método
public, que vai retornar uma pessoa, e vou ter get nome pessoa, tá? Aqui vou fazer um var pessoa igual a new pessoa. Se você não sabe o que é esse var, isso aqui veio no Java 10, se eu não me engano, então eu não preciso mais inferir o tipo aqui, pessoa igual a new pessoa. Eu simplesmente coloco um var aqui, como eu tenho uma inicialização de uma classe aqui, automaticamente ele já vai identificar e já vai tipar esse cara aqui para ser uma pessoa, tá? Então, pessoa.setNome, colocar aqui Rodrigo, pessoa.setSobrenome igual a Raman. E vou retornar pessoa, tá? Esse cara aqui, agora a gente precisa definir o path dele. Então, da mesma forma que lá em cima, request mapping com o value aqui nome completo. Nome completo. Tá? Então, vamos definir aqui como nome completo. Ele vai ser um método do tipo get e vai produces um media query media type, opa, não é esse media type, é o media type do Spring.application.json, tá? Application JSON value, isso aqui é uma string. Então, dessa forma, eu defini o serviço. Existem duas formas de você definir o serviço dentro do Spring Boot. É com o @requestMapping ou o @getMapping. Ambos fazem a mesma coisa. Eu gosto de utilizar o requestMapping porque eu tenho como controlar algumas coisinhas a mais aqui que eu particularmente prefiro, mas você pode fazer da forma que você achar melhor aí, tá? Então, isso aqui funcionando, vou vir aqui no meu Start Application, vou dar um play. Vou rodar a minha aplicação. Vou ver, ele vai subir, vai rodar ela aqui. Está compilando. Ó, você vê que ele já startou com o JDK11, porque era a Java que eu tinha. Está subindo o projeto aqui e startou. Então, vamos abrir o browser aqui. Localhost 2.8080/pessoa/ definindo lá como nome completo. Pronto. Nosso serviço simples já está retornando aqui. Olha que legal, você vê com poucas linhas de código, o Spring Boot é uma ferramenta que veio para dominar o mercado realmente, porque com poucas linhas de código você consigo fazer um serviço que retorna um objeto. Então eu declarei o objeto aqui, simplesmente troquei, implementei os getters e setters dele, setei os valores nele, retornei o próprio objeto e ele já transformou para mim dentro de um JSON. E isso aqui me retorna um status 200, então ele já retornou o sucesso, tá? Então aqui, sem muita novidade, é uma parte muito introdutória, mas a parte mais legal começa agora. O que é isso? A gente vai construir o quê? Em vez de eu startar essa aplicação aqui na minha máquina, que na verdade eu preciso depender do Java instalado, entre outras coisas, eu quero preparar ela para trabalhar com a Docker. E com isso a gente também tem a possibilidade de eu debugar isso dentro aqui da Docker. Se eu quiser debugar aqui no meu projeto, eu simplesmente dou um stop, starto aqui em cima da baratinha aqui, do bugzinho ou do debug, e ele já vai startar o Spring Boot em modo debug aqui. Isso dentro da minha própria máquina, sem utilizar o Docker em si, tá? Então, se eu colocar aqui um breakpoint, ou um pad break, que nem eu gosto de falar, se eu der um alto aqui, ele vai parar aqui e eu consigo fazer o debug dela diretamente aqui. Tá? Isso aqui é uma forma de você trabalhar. Porém, eu particularmente gosto de trabalhar dentro da Docker. Por quê? Porque aqui essa aqui é uma aplicação muito simples. Porém, no nosso dia a dia, a gente sempre tem um banco de dados ou mesmo um outro serviço startado. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente starta junto, que não é só a aplicação. Então, em vez de eu ter instalado dentro da minha máquina um MySQL, ou um Postgres, ou um Oracle, eu simplesmente subo a minha Docker, que já sobe a minha aplicação, e um banco de dados já deixa disponível, um Elastic Cache, ou outras coisas que a gente pode colocar dentro da nossa Docker para poder subir com a nossa aplicação. Então, subir só a aplicação assim é raro dentro do nosso dia a dia. Então, como a gente trabalha o nosso dia a dia, 98% dos projetos, pelo menos, trabalham utilizando a Docker. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou trazer como que a gente sobe esse projeto Spring Boot dentro de uma Docker e também como que a gente debuga esse projeto
pelo IntelliJ eu vou conectar o meu projeto à minha Docker para fazer o debug da mesma forma que a gente fez aqui. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Vou fechar aqui, nosso projeto está funcionando, então não temos muito mais o que fazer aqui nele. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma Docker customizada. Vou fazer um Dockerfile para fazer a minha Docker, trabalhar com Java 11, mas com algumas particularidades do meu projeto. Tá? Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo no canal onde eu faço a customização de uma Docker. Na verdade é específico para PHP, mas é a ideia de customização, de como que você cria uma Docker, como você cria um Dockerfile, como que você compila, tem tudo isso num vídeo no canal. Eu vou deixar aqui em cima um linkzinho para você, se você não conhece ou não sabe nem o que é Docker, vai para essa playlist, são 3 vídeos que vão te ajudar a entender o que é isso. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar o nosso arquivo, Dockerfile. Legal, já estou com o meu Dockerfile aqui. Agora a gente vai começar a configurar ele. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se você acompanhou lá no outro vídeo, a gente precisa definir uma imagem de origem. Então, from open JDK 11. Por quê? Porque o meu projeto usa o JDK 11, certo? Então, eu vou utilizar, meu projeto precisa do JDK 11, então eu vou utilizar ele aqui. Tá? Depois de definir a JDK, o próximo parâmetro que eu preciso definir alguns parâmetros que vão ser essenciais para a gente fazer a publicação dentro da Docker e também a gente conseguir fazer a conexão via debug dentro dela. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é configurar 2 argumentos. Argumentos são o quê? São parâmetros que a Docker recebe no momento da compilação que vão fazer com que altere ou passe alguma informação para dentro da Docker. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro conforme a gente vai construindo. Se você não entendeu, calma aí que você vai entender. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso definir são 2 argumentos. Então, arg é o parâmetro dentro do Dockerfile para definir os argumentos. Então, eu vou definir profile, que vai ser o profile que a gente vai startar a nossa aplicação, e um outro arg que vai chamar additional opts. Então, seriam opções adicionais, tá? Que a gente vai definir no nosso cara. Depois que eu criar os argumentos, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois argumentos que eu recebi dentro da minha Docker nas variáveis de ambiente da minha máquina virtual. Então, para fazer isso, eu defino env de environment, tá? Então, vai ser profile igual a $profile. Por quê? É esse profile aqui. Eu criei um argumento para achar ele $profile. E eu vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Env igual a $option additional options. Legal. Próximo passo que a gente vai definir aqui é um diretório que a gente vai trabalhar dentro da Docker. Para trabalhar dentro da Docker, eu faço um workdir. Então, é o workdir, o diretório de trabalho para dentro da Docker. A gente vai definir aqui opt/starter. Tá? Porque é o nome da minha aplicação, eu gosto de deixar ele dessa forma aqui. Tá? Qual que é o próximo passo? O próximo passo a gente precisa jogar o nosso jar, que a gente vai gerar com o Maven, jogar ele para dentro da Docker. Por quê? Porque eu vou executar minha aplicação lá dentro da Docker. Então eu preciso copiar o meu arquivo que está na minha máquina para dentro da pasta X lá na Docker. Como que a gente faz isso? Com o copy. Eu vou buscar dentro da minha barra aqui, esse primeiro parâmetro aqui é a minha máquina, então vai ser da onde eu estou, target, que é onde o Maven joga o arquivo compilado, e starter. Ó, tá vendo? Só que ele joga aqui, ó, starter, não sei o que. Eu quero não ter que digitar toda vez isso. Então eu coloco asterisco.jar. Então ele vai pegar tudo que começar com starter.jar. Tá vendo? O IntelliJ já traz isso aqui, ó, tá vendo? Ele tá pegando o starter, ignorando isso aqui, .jar. Você vê como que a ferramenta ajuda bastante a gente no dia a dia. E eu quero que ele renomeie ele copie, né, e deixe com o nome starter.jar.
Então isso aqui vai pegar esse arquivo que está nesse caminho e vai jogar dentro de opt starter o arquivo starter.jar, tá? Qual que é o próximo passo? A gente vai definir um shell aqui, eu vou executar alguma coisa. Para executar eu vou fazer aqui /bin, /sh, porque eu vou ter que executar algo, vírgula, "-c". Isso aqui é são dois parâmetros que a gente está executando aqui, só para deixar disponível para o próximo passo, quando a gente for executar um CMD, ele está executando em cima do /bin, /sh. Isso aqui é do Linux, então se você não sabe muito bem que isso aqui é copiar e colar sempre esse cara aqui, que é o que você vai precisar fazer. Tá? Um outro cara que a gente precisa expor as nossas portas, certo? Então eu preciso da porta 8080 para executar, que é a porta onde o Tomcat está sendo executado. Se eu não expor essa porta, na hora que eu tentar acessar como localhost ou mesmo o IP da máquina da Docker e o 2.8080, ele não vai conseguir entrar dentro da Docker. Então eu preciso fazer um expose, expor essa minha porta. A porta, então eu vou expor a 8080 e vou fazer um expose também da 5005. Por quê? Porque são as duas portas principais do projeto da Tomcat. Essa aqui é a porta de execução e essa aqui é a porta que a gente conecta com o conecta debug dentro dela, tá? Então, feito isso, agora a gente precisa o quê? O último passo dentro do meu Dockerfile é executar o meu arquivo jar. Para executar, eu executo como cmd java. Aí eu vou colocar aqui as variáveis de additional options, então se eu quiser passar alguma coisa ele vai colocar aqui, -jar, então esse additional options são os parâmetros do Java para se executar, que eles vão ser executados, como por exemplo, quantidade XMX, XMS, quantidade de memória que ele starta, início menor, maior e entre outras coisas. A gente vai colocar, vocês vão entender o que são esses caras. O projeto starter.jar e alguns parâmetros aqui. O parâmetro principal, que é o que a gente definiu aqui em cima, que é o profile. Então eu quero startar o Spring Boot em cima de um profile, tá? Se você não sabe o que é profile, o profile é como se fosse uma área dentro do Spring Boot, onde você consegue definir parâmetros para quando você startar aquele cara, por exemplo, eu quero um banco de dados no desenvolvimento, eu vou acessar como localhost. Em produção, eu vou acessar o meu banco de dados que está lá no RDS na Amazon, por exemplo. Então eu crio dois arquivos de configuração aqui dentro do meu resource, tá? No application, um application-dev e outro application-prod. Na hora que eu vou subir a minha aplicação, eu defino no profile qual é o profile que eu quero executar e o próprio Spring Boot já consegue pegar o arquivo que ele precisa. Ou mesmo dentro da minha própria classe aqui, ó, controller, se eu tivesse duas controllers diferentes para produção e outro para homologação, eu podia definir aqui como $profile e falar que essa classe aqui ela vai ser de dev. Então, o que acontece? Na hora que eu subir dev, eu pedir uma instância de pessoa controller, ele vai pegar essa instância e não a outra, tá? Isso aí é quando você precisa especificar algumas coisas de produção, diferenciar de produção para desenvolvimento e entre outras coisas, tá? Então isso aqui ainda vai gerar vou fazer um videozinho mostrando como a gente pode trabalhar com esses profiles, que é bem interessante e ajuda muito a gente não ter que ficar mudando na mão quando vai para um ambiente. Ah, vamos fazer um deploy em produção, eu vou lá e altero os arquivos no application com os dados de produção, com o banco de dados, etc. Eu deixo tudo configurado e simplesmente subo com o profile que eu quero que ele seja executado, tá? Então, para fazer isso é spring.profiles.active igual a $profile, tá? Então, isso aqui, o profile, o que eu passar, ele vai definir como o profile ativo na hora que ele startar a aplicação. Legal, então aqui a gente já está com o nosso Docker file funcionando, estruturado, tá? Eu não vou compilar esse cara na mão porque a gente já vai para o próximo passo. Vamos definir já o nosso Docker Compose para justamente compilar esse cara toda vez e poder subir a nossa aplicação, tá? Para isso eu vou lá, crio mais um arquivo aqui, o nosso docker compose.yml, que é o arquivo descritor que vai compor todos os nossos serviços. Ele vai juntar, agrupar o agrupador dos nossos serviços, então nosso banco de dados e o nosso
no nosso Java, nossa aplicação Spring Boot, então é ele que faz a junção dos dois. Dá uma olhadinha no vídeo lá, tem um vídeo explicando direitinho o que esse cara faz em cada uma e como que você constrói ele. Aqui, como é muito simples, é um único serviço, você não vai ver a grande utilidade dele, mas quando você for usar no seu dia a dia, com certeza você vai ver que tem uma grande utilidade. Então, para isso, a primeira coisa que eu preciso definir aqui é o version, que o version desse cara é o versão, eu vou colocar a versão 3. E vou definir os serviços. O serviço vai ser um starter-API. E aí o que ele vai fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu preciso buildar o meu Dockerfile. Aqui eu poderia usar, por exemplo, uma imagem já pronta. E nesse caso eu não vou usar uma imagem pronta, eu não quero usar a imagem do JDK, eu quero usar uma imagem customizada do meu projeto. Então para isso eu vou ter que buildar o meu Dockerfile. Então eu defino aqui como build, defino o contexto, que no caso o Dockerfile está na mesma diretório do Docker Compose, então é /, e o nome do Dockerfile, que é /Dockerfile, tá? Aí eu preciso vir aqui definir uma imagem. Essa imagem eu vou dar um nome para ela, então por padrão já sempre tem que ter um nome, porque na hora que eu compilar ela, na hora que eu fizer um Docker PS, por exemplo, para ver os serviços que estão startados, ele vai apresentar lá o nome da minha imagem. Então, starter, vou colocar aqui como starter/API. E vou definir as portas que eu quero que estejam disponíveis, tá? A primeira é a 8080, que eu vou mapear a minha 8080 local para uma 8080 da minha Docker. Tá? A outra é a 5005, que é a porta de debug. E é agora que a gente começa com aqueles argumentos que eu falei para a gente passar para a Docker. Então, para compilar a Docker, ela precisa lembra que a gente definiu lá 2 atributos aqui dentro do Dockerfile. A gente tem o profile e o additional option, são os 2 argumentos que ele espera receber. Tá? Eu posso não passar nada? Posso, mas no meu caso aqui eu vou passar porque eu quero subir, conseguir conectar nessa minha Docker em modo debug, tá? Então primeiro, cara, como é que a gente passa isso aqui? Environment. Dentro do Docker Compose a gente define um environment e aí aqui a gente define os argumentos que a gente colocou lá. Então primeiro eu vou colocar o additional options, porque ele é um pouquinho maior, e depois eu vou colocar o profile. Tá? No profile, eu vou assumir aqui, como é no meu Docker Compose, um profile de dev. Tá? E o additional option, eu vou colocar vou deixar esse comando aqui nos comentários, porque ele é muito grande. Então, se a gente ficar digitando aqui todo ele, você vai acabar perdendo ou digitando alguma coisa errada. Então, eu vou colocar nos comentários essa tag que você tem que colocar aqui para subir esse cara. Vou explicar algumas coisas dela. É agente lib, então ele JDWT transporte, TT socket com server suspend. Então isso aqui é para subir isso aqui tudo é só para subir o nosso Tomcat em modo de debug. Então ele vai deixar disponível a porta 5005 para conexão, em caso de modo para a gente fazer uma conexão para debugar esse cara. O XMX, que é o mínimo de memória RIP que a gente vai subir com 1 GB, e o máxima, né? XMX é máxima, XMS que é o mínimo com 128, e um MetaSpace como 128 MB. Tá? Isso aqui você pode arrancar, isso aqui não faz diferença, mas eu coloco porque já define alguns padrõezinhos do nosso microserviço ou do nosso serviço. Aqui está com 1 GB, é muito até, mas é só para a gente exemplificar. Depois na sua aplicação real mesmo, você define o tamanho do seu XMX e XMS. Se for um microserviço, que é uma aplicação que vai ter um único serviço ou uma quantidade pequena de serviço, que você pode definir esse cara como 200 megas, 300 megas e assim por diante. Tá? Então, definimos esses dois caras aqui e show de bola. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos rodar esse cara. Lembra que o nosso Dockerfile, ele depende dentro do nosso arquivo estar compilado? Nossa classe aqui, a gente ainda não rodou um Maven. Então, eu abri o terminal aqui, vamos fazer um Maven clean install. Então, vamos dar um clean install aqui. Legal, compilou. Então agora se a gente tem uma pasta target aqui e o nosso starter 001 snapshot.jar. Então agora a gente pode rodar o nosso projeto. Para rodar
a Docker, a gente vai rodar com um comandinho aqui para compilar. Então a gente vai fazer docker compose up --build --force recreate. Esse é o cara que ele vai fazer. Então --build ele vai compilar uma Docker caso você precise. Se você tiver alguma Dockerfile para compilar, o --build vai fazer com que esse Dockerfile, esse container seja compilado. E o --force recreate é para quê? Se eu compilar uma vez, depois você concorda que a aplicação, a Docker já está compilada dentro da minha máquina, ele não vai precisar compilar de novo? Ele não vai compilar de novo. Então esse --force recreate ele faz com que toda vez que eu debugar, toda vez que eu subia ao meu Docker Compose, na hora que eu subir a minha aplicação, ele force uma recompilação. Por quê? Porque ele tem que copiar de novo o nosso jar da nossa máquina para dentro da Docker. Porque senão você ia estar alterando sua máquina, vou estar compilando com o Maven e ele não estaria jogando de novo o seu jar compilado com as suas alterações para dentro da Docker. Tá? Então se eu tirar esse --force recreate, ele não vai recompilar a sua Docker e você vai estar com o seu jar antigo, vai ficar achando que você está maluco, que as alterações não estão aparecendo na sua tela. Tá? Então, vamos rodar aqui. Ele vai compilar. Opa, eu acho que eu já tenho uma Docker rodando aqui em cima. Ele já está, porque eu estou com minha aplicação startada. Ó, então ele reclamou que a porta 8080 já estava sendo usada. Então vamos compilar de novo. Build --force recreate, criou um listener, tá vendo? A address na porta 5005 e subiu a nossa aplicação. Vamos rodar ela aqui e nossa aplicação está rodando como deveria, tá? Vamos fazer uma alteração na nossa aplicação aqui, só para a gente ver isso funcionando. Então eu vou abrir aqui em Source, pessoa controller, Rodrigo Silva Raman. Vou alterar aqui. Se eu executar aqui, ele não fez nada. Então o que eu preciso fazer? Eu venho aqui no terminal, dou um Ctrl C, paro a minha Docker, né? Vou limpar aqui o terminal e deixa ela parar. Parou. Se eu abrir lá o browser, ele parou, então eu não estou mais respondendo nesse cara. Eu rodo novamente o Docker Compose Up, build --force recreate. Está subindo a aplicação novamente. Subiu, vamos testar. Ó, o que aconteceu? Ele não compilou. Por quê? Porque eu não fiz o clean install. Eu não recompilei a aplicação, então ele pegou o último jar que ele tinha dentro lá do target e jogou para dentro da aplicação. Então ele não adiantou, ele não fez a alteração que a gente queria. Então eu vou vir aqui em Maven e vou fazer o clean install do meu projeto. Ele vai debugar, ele vai excluir o que está lá, né? Rodou os testes, beleza, passou, compilou e build successful. Vamos vir aqui no terminal, vou dar um stop na minha Docker e vou subir ele novamente. Agora eu vou abrir o browser aqui. Nossa alteração está aqui, Rodrigo Silva Raman. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Agora é o processo que a gente vai fazer. Então nossa Docker está funcionando, nosso projeto está funcionando lá dentro do Java, lá dentro da Docker. Então o que a gente vai fazer agora? Agora eu preciso fazer um debug. Eu quero, deu algum problema na minha aplicação, eu quero entender o porquê que isso está funcionando, que isso não está funcionando. Então eu preciso conectar agora a minha máquina a minha Docker ao meu Tomcat ou o meu Jet que está lá dentro da Docker. Como que a gente faz isso? Então a gente já definiu que lá dentro da Docker a gente disponibilizou a porta 5005. No Additional Options a gente já definiu lá o modo de debug, então já definiu lá os parâmetros para subir a nossa aplicação como debug. O que eu preciso fazer? Eu vou agora criar um novo run aqui dentro do IntelliJ. Então eu vou aqui em Edit Configuration, vou fazer um mais aqui e vou procurar um cara que chama Remote. O
que é esse cara? Esse é o cara, vai ser o responsável por eu conectar, atachar a minha JVM com a JVM de dentro da minha Docker. Está vendo aqui ó, o command line que ele vai executar para conectar o remoto? Então é esse aqui. Então basta eu colocar aqui new remote, eu vou colocar aqui como nome de debug. Qual que é o módulo que ele vai acessar quando ele startar o debug e dou um play e dou um OK. Legal. O que eu faço agora? Só apertar aqui o play, ele já vai conectar, ó, connect to VM em localhost 5005, então ele fez uma conexão e linkou o meu IntelliJ, a minha máquina fez uma conexão com o localhost, com a nossa Docker lá, né? Então ele fez uma conexão com o nosso Tomcat lá dentro da Docker. Então aqui continua funcionando, normal, tá? Só que agora eu vou colocar aqui um breakpoint nesse cara aqui. Na hora que startar, ele vai ter que parar aqui. Então deu um F5 aqui e pronto. Estamos com a nossa JVM conectada. Eu posso vir aqui e alterar, por exemplo, fazer um set sobrenome Almeida. Pronto. E agora eu vou soltar a aplicação aqui, ó, o debug, e veja aqui, a nossa resposta foi alterada. Então dessa forma eu conectei a minha máquina à minha Docker, né, e deixei com ela aberta para debug e eu consegui fazer o debug da minha aplicação. Então essa era a ideia, trazer para vocês essa funcionalidade. Isso aqui é o que eu uso muito no dia a dia. Eu não subo mais a minha aplicação Spring na minha própria máquina, eu sempre configuro a Docker. Por quê? Porque isso aqui futuramente, na hora que eu for fazer um deploy em homologação ou mesmo em produção, isso vai ser feito um deploy em cima do Kubernetes. E o Kubernetes necessariamente, ele necessita de ter uma Docker, um container configurado. Então eu vou ter que publicar esse meu container em algum lugar, ou no serviço de Container Manager da própria AWS, ou mesmo do Docker Hub, ou mesmo em algum lugar que seja um gerenciador de container, onde eu posso ver esse container publicado e compilado com a minha última versão do Java, da aplicação, para na hora que eu for fazer o deploy dentro do Kubernetes, ele já está disponível e funcionando. Beleza? Então eu sempre crio ele dentro da Docker, não rodo minhas aplicações fora na minha máquina mais. Eu rodo sempre na Docker, porque eu consigo debugar, eu consigo subir, eu consigo fazer tudo que eu preciso para o meu dia a dia. Então não tem necessidade de eu estar subindo na minha máquina, eu já deixar meio que pronto para quando eu for publicar em um ambiente de homologação ou mesmo produção, para disponibilizar isso. Então é isso, galera, essa é a ideia de trazer esse vídeo hoje. É um vídeo mais introdutório, um vídeo mais rápido, mas é para justamente iniciar nesse mundo do Java e do Spring Boot, que eu vou começar a trazer algumas coisas bem específicas, principalmente algumas coisas com GraphQL, tá? Então eu estou preparando alguns vídeos mais nessa linha, então eu vou começar com uma parte um pouco mais introdutória, depois eu vou passando e subindo um pouco mais a complexidade dos vídeos, até chegar nessa parte do GraphQL, que tem muita coisa bem legal que a gente pode disponibilizar com o Spring Boot aqui, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima!